A história da Bíblia começa em um templo-jardim, com um casal, Adão e Eva, como sacerdotes reais de Deus. Eles devem cuidar da criação em parceria com Deus. E esse lugar onde céu e terra se encontram está cheio da bênção de Deus. Mas Adão e Eva foram enganados por uma criatura e foram exilados da presença de Deus. Perderam sua vocação como sacerdotes. Com isso, toda a humanidade é imersa em violência. Mas Deus promete que um novo sacerdote real virá para se oferecer em sacrifício e levá-los de volta à bênção do Éden. Mais tarde encontramos um outro casal, Abraão e Sara. Deus promete que, por meio de sua família, o sacerdote real virá para restaurar a bênção do Éden, não só para eles, mas para todas as nações. Então é essa família que dá origem ao povo de Israel. Eles acabam indo para o Egito e se tornam escravos sob o violento governo do rei deles, o faraó. Então Deus escolhe Moisés para representá-lo diante do faraó e ser um mediador em favor de Israel. Moisés confronta o faraó e liberta Israel da escravidão, levando-os pelo deserto até chegarem ao Monte Sinai. Ali Deus aparece a todos os israelitas e os convida a se tornarem um reino de sacerdotes. Então ele está convidando a todos para serem sacerdotes como Adão e Eva no Éden. Certo, mas eles ficam com medo de Deus e não se aproximam de sua presença. Então Moisés sobe sozinho ao topo do monte. E lá Moisés recebe os famosos 10 mandamentos. Sendo os 2 primeiros: adore somente Yahweh e não faça estátuas de ídolos. E Moisés vê coisas muito incríveis lá em cima. Ele vê o templo celestial de Deus e também uma planta dele, chamada de O Modelo. Certo, a orientação para a construção do tabernáculo. Sim, ele foi projetado como um modelo simbólico do Éden. É um lugar onde céu e terra se encontram. Depois, Moisés vê outra coisa, o modelo de uma figura humana gloriosa. O sumo sacerdote que trabalhará no tabernáculo. Certo, e apenas esse sacerdote pode entrar e sair do espaço sagrado em nome dos outros. Ele está de branco, usa uma coroa e está brilhando com joias. Ele é uma imagem do sacerdote real que esperamos. Mas o homem chamado a ser primeiro sumo sacerdote de Israel é o irmão de Moisés, chamado Arão. Enquanto Moisés vê tudo isso, no pé da montanha, Arão está desviando o povo, fazendo uma imagem idólatra de Deus. Então, aquele que será o sumo sacerdote está quebrando o primeiro mandamento. Sim, Deus fica furioso e diz a Moisés que já está cansado dessas pessoas. Ele quer recomeçar apenas com Moisés, mas Moisés se levanta diante de Deus e intercede pelos israelitas. Ele oferece sua própria vida como sacrifício pelos pecados deles. E apesar de Deus não tirar a vida de Moisés, ele perdoa o povo como Moisés pediu. E quando Moisés desce da montanha, ele está brilhando, como o sumo sacerdote que estava na sua visão. É como se ele fosse o verdadeiro sacerdote que seu irmão deveria ser, mas não conseguiu. E então o tabernáculo é construído. E a família de Arão entra no sacerdócio. Sério? Mesmo com tudo isso? Sim, e as coisas ficam ainda piores. Deus dá a Arão e seus filhos instruções muito claras sobre como agir sendo sacerdotes. E logo no primeiro dia de serviço, os 2 filhos de Arão violam as ordens de Deus. E como estão em um lugar de grande privilégio e responsabilidade, Deus é severo com eles. Eles morrem dentro do tabernáculo. As coisas não vão bem para o sacerdócio de Arão. Certo. Arão e seus filhos falharam em sua função sacerdotal, e isso nos leva a pensar, talvez o povo de Deus precise de um sacerdócio diferente. Talvez um mais parecido com o de Moisés, que ofereceu sua própria vida a Deus. Sim, mas apesar de ser ótimo, Moisés também não obedece totalmente a Deus. Então ele e Arão morrem fora da terra prometida a Abraão. Então Moisés era apenas uma imagem do tipo de sacerdote que o povo precisava. Certo. Ainda esperamos o sacerdote real definitivo que intercederá como Moisés e oferecerá sua vida pelos erros dos outros. Os israelitas acabam entrando na terra prometida e ali nomeiam um rei e estabelecem um reino. Talvez agora o sacerdote real de Deus chegue. Isso nos leva ao rei Davi e veremos sua história a seguir.